Abra, por favor, a sua Bíblia em Êxodo 14. Entre o diabo e o mar vermelho é o tema da palavra nessa manhã. Que o Senhor abençoe a pregação da sua palavra e que no nome de Jesus Cristo o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. Pronto? Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó disse dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Olha para o seu irmão e fala: equipamento de última geração, fala para ele. Versículo 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Queridos, no último domingo nós falamos sobre o juízo de Deus sobre os egípcios, devido à sua dureza de coração e obstinação. E hoje a gente vai ver aqui o golpe final do juízo de Deus sobre os egípcios e um grande livramento que Deus operou sobre o povo ao abrir o mar vermelho para que o povo passasse. Nas considerações iniciais dessa mensagem, eu gostaria de falar com você sobre o ceticismo que existe sobre essa passagem das Escrituras. Por exemplo, vai ser projetado aqui atrás. Muita gente diz assim: o que aconteceu foi um fenômeno natural, o mar não se abriu de verdade. A maré baixou e o povo passou então tranquilo, porque a maré tinha baixado. Um outro grupo de pessoas vai dizer: olha, o local não era bem o Mar Vermelho, mas era o Mar de Juncos, que o povo também chama de Mar Vermelho. Lá o que existe, lá é uma área pantanosa, onde o povo poderia passar a pé, e os carros de Faraó então teriam problema para atravessar, porque era um pântano. Todavia, na verdade, o que a gente encontra nas Escrituras não é isso. O que a gente vê nas Escrituras, por exemplo, no versículo 29, é que haviam muralhas de águas, muros de águas, e o povo atravessou aquele muro de águas. A gente ouve que houve de fato um milagre do Senhor, olha só. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais? Muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Então, o que houve de fato foi uma intervenção divina, um milagre, um ato sobrenatural de Deus. Conta-se que um pastor liberal foi visitar uma igreja afro-americana, e alguém gritou, enquanto ele pregava: louvado seja Deus que abriu o mar para que o seu povo passasse pelo mar. Então esse pastor foi explicar para o povo que não era bem assim. Um pastor liberal, não cria muito em sobrenatural. O que aconteceu ali é que a água era baixa e etc e tal. E a mesma voz então gritou alguma coisa assim: louvado seja Deus que afogou os egípcios
numa poça d'água, ou alguma coisa assim foi dito ali naquele momento. Na verdade, houve um ato sobrenatural da parte do Senhor, o mar se abriu. Pois bem, o povo está saindo do Egito, irmãos, e o povo está indo para uma determinada direção. E há uma ordem de Deus para que o povo não siga mais aquele caminho, mas que o povo retroceda e vá para uma região chamada de Pi-Hairote, próximo ali, ou nas imediações, ou no local de Baal-Zefon. Olha só o que diz o versículo de 1 a 3. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar. Vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Não era o caminho mais fácil. Não era o caminho de mais facilidade. Era um caminho que tinha as suas dificuldades. E Deus leva o povo, queridos, escute, para um canto, para um lugar que, se olha para um lado tem montanha, se olha para frente tem mar, e se olha para trás vem Faraó no encalço chegando perto do povo. Eles são colocados exatamente em um canto. Deus os conduz por um caminho mais difícil para revelar a sua glória e para engrandecer o seu nome. Amém, queridos? E na nossa vida cristã, muitas vezes é exatamente isso que acontece. Deus não nos leva pelo caminho mais fácil. Deus nos leva por um caminho que aos nossos olhos é um caminho mais difícil. E aqui a gente acaba falando algo que a gente já tem dito aqui nessa série. E por que Deus faz isso? Para nos ensinar dependência, para nos ensinar a confiar nele, para que os nossos olhos estejam colocados nele, como disse a primeira canção que nós cantamos aqui nessa manhã. O que acontece quando nós estamos num beco sem saída e nós olhamos para todos os lados e nós não vemos saída? O que acontece é que o único lugar para onde a gente deve olhar é o alto, é para cima. E aí eu me lembro do salmista dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É possível que nessa manhã você está sentado aqui e alguns de nós, é possível que estejamos em um beco que nós podemos chamar de beco sem saída. Nós estamos em Pi-Hairote. A gente olha para um lado, não vê solução. Olha para outro, não vê solução. Olha para frente e tem um mar que para a gente passar só se ele abrir. E olha para trás e a gente percebe que o diabo está chegando, né? Faraó está vindo no nosso encalço. Nesses momentos, coloque os teus olhos para cima. Amém, queridos? Talvez você olhe para si e não há recursos em você. Ótimo, é momento de depender do Senhor, porque o nosso Deus, aqui no século 21, no ano de 2020, continua abrindo mares vermelhos para que o seu povo passe e o nome dele seja glorificado. Amém, queridos? Então clame ao Senhor nessa manhã, se você está nesse tipo de situação. Pois bem, Deus leva o povo pelo caminho que não é o caminho mais fácil, é um caminho difícil. O povo está num beco sem saída. E a pergunta que eu faço nessa manhã para você é: que respostas nós temos dado quando nos encontramos em uma situação difícil? Que resposta Israel deu? Quando eles chegam lá, eles olham a situação, veem o Egito no encalço, eles clamam a Deus. Está certo essa atitude? Está. Só que eles clamam ao Senhor e o livramento não vem rápido. De novo essa história. E aí o que acontece? O povo sai da bênção. Eles começam a reclamar, eles começam a murmurar e eles começam a procurar um culpado para a situação que eles estavam atravessando. Eles clamam, pois bem. Aí depois, vamos ver o texto, 11, os versículos 11 e 12. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O povo está fazendo o quê? Murmurando. O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito, Moisés? A gente não te avisou. Eu te falei. Alguém já ouviu isso em algum momento? Eu te falei, deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Eles murmuram e começam a procurar um culpado pela sua situação. E amados, nós fazemos exatamente a mesma coisa.
a gente começa a procurar um culpado. É a Dilma. A Dilma já passou, né? É o Bolsonaro. É a economia. A culpa é da China. A culpa é disso, a culpa é daquele outro. E, na verdade, quando nós estamos num beco sem saída, nós não deveríamos nem murmurar e nós não deveríamos nem procurar um culpado. Nós deveríamos esperar no Senhor. Amém, queridos? Evitarmos esse tipo de resposta. E o terceiro tópico é que resposta deveríamos dar quando nós estamos encurralados, quando nós estamos em um beco sem saída. Moisés nos instrui a respeito disso, versículos 13 e 14. Não tenham medo. Aliás, o mestre Yoda disse que o medo é o caminho para o lado negro da força. Então você precisa ficar... E há uma certa verdade nisso, vamos lá? Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que lhes fará o Senhor no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Só que aquilo que é pedido para o povo é algo que é fruto da fé. Em outras palavras, Moisés está dizendo: gente, tenham fé, creiam, acreditem, confiem no Senhor, não se deixem dominar pelo medo, e o medo, irmãos, é paralisante. Quem aqui já sentiu medo? A gente pode dizer, numa linguagem popular e chula, o medo faz coisa, não faz? De repente você escuta um barulho, você sai lá fora para olhar e você vê uma sombra, e a tua mente já começa a trabalhar por conta daquela sombra que você está vendo. E aí depois você se acalma, porque você percebe que era só a sombra de um galho, não é verdade? Que estava refletindo em determinado lugar. O medo tem esse negócio de nos tirar da realidade. E, amados, há uma realidade espiritual maior do que essa realidade física que nós observamos. Por exemplo, queridos, quem acredita que Jesus Cristo está entre nós nessa manhã? Quem acredita que há anjos aqui nessa manhã? Se você está vendo, não está, mas essa é uma realidade do nosso meio. Amém? O Senhor está no meio de nós. Há anjos ministrando enquanto nós adoramos, enquanto a palavra é pregada. São realidades mais reais, embora nós não as vejamos, do que aquilo que é físico, que nós podemos observar. Então, cuidado, não deixe o medo paralisar você no momento de dificuldade, quando você estiver num beco sem saída. Em segundo lugar, permaneça firme. Essa é exatamente a linguagem que Moisés utiliza. Não se deixe abalar pelo que está acontecendo. Amém? Há versículos bíblicos, irmãos, que por conta de toda a pregação de triunfalismo que a gente vê, do supercrente, né? Às vezes a gente escuta algumas mensagens, parece que a gente abrir assim, vai estar lá um Czão bem grande, né? O supercrente e etc e tal. A gente vai para o outro extremo. E a gente deixa de acreditar que Deus faz diferença entre o seu povo. Falamos um pouco sobre isso na semana passada. A gente deixa de acreditar que Deus vai nos abençoar. E quando a gente tem essa fé, quando a gente crê de verdade, a gente permanece o quê? Firme. Há algumas situações em que a Bíblia diz para a gente permanecer firme. Por exemplo, Atos 14, 22, a versão revista e atualizada, diz que os apóstolos, depois de terem passado por algumas cidades, eles voltaram naquelas cidades, exortando os discípulos a permanecerem firmes. Por quê? Porque a vida do crente nesse mundo tem suas dificuldades, não é um mar de rosas. Nós estamos remando contra a correnteza, nós estamos contra o sistema, nós sofremos ataques malignos. Homens usados pelo diabo às vezes nos atacam. E nesses momentos de ataque nós precisamos o quê? Permanecermos firmes. E já que eu estou falando a respeito disso, 1 Pedro capítulo 5 fala dos ataques do diabo contra a nossa vida. E Pedro vai escrever: resisti-lhe firmes na fé. Ou seja, permaneça firme nos ataques do maligno. 1 Coríntios 15, 58 diz que nós temos que permanecer inabaláveis no serviço, na obra do Senhor, porque seremos tentados a deixar o arado e não continuar. Amados, não se deixar dominar pelo medo e permanecer firme são características de uma fé viva. Agora, uma fé mais madura, ela dá um passo além. Uma fé mais madura se acalma.
calma, mesmo na situação de dificuldade. Lembra do Salmo 46? Aquietai-vos. Vamos lá. Se você se lembra disso, o Salmo descreve uma situação, não é verdade? As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Não é verdade? Mostra uma situação ali de muita agitação. E aí há uma fala de Deus no Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém, queridos? E é interessante o Salmo 46, porque ensina para nós que nós podemos tanto ter paz no beco sem saída, como nós podemos também ter alegria no beco sem saída, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Amém, queridos? Nós podemos experimentar isso se nós estamos com a fé colocada no Senhor. Nós podemos nos acalmar. E sabe, irmãos, esse descanso da fé é um lugar que a gente precisa aprender a entrar nele. Às vezes a gente, puxa, mas eu já fiz tudo para que isso pudesse ser resolvido. Eu corri de um lado, corri do outro, e agora estou desesperado. Já fez tudo? Já experimentou orar? Já orou? Já orei, pastor. Então, aquieta-te, deixa o teu coração se acalmar, porque o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Amém, queridos? O problema é que, como povo judeu, nós dissemos aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi clamar. Como demorou, eles murmuraram. O nosso problema é esse, é não esperar pacientemente pelo livramento do Senhor. Olha o que Moisés diz aqui: o Senhor lutará por vocês. E como isso se dá, pastor, ali? Te digo, quem que está vindo atrás? Faraó. Faraó viu que o povo tomava outro caminho, olhou aquilo, pensou: eles estão desorientados, eles estão perdidos. E Deus olhando lá de cima: sabe de nada, inocente, né? Você está achando que o povo está perdido? Eu estou conduzindo o povo porque meu nome vai ser glorificado. E é interessante, porque Neemias fala a respeito disso. Por conta das pragas que caíram lá no Egito, por conta de todo o juízo de Deus sobre os egípcios, o nome de Deus se torna grande entre as nações. Deus havia resolvido tornar o nome dele grande. E aí Faraó pensa: puxa, a gente tinha uma mão de obra aqui de grátis. Todo mundo sob o meu poder. Agora estão indo embora. Chama o exército, vamos atrás desse povo, vamos escravizá-los novamente. Até não aprendeu nada com todas as 10 pragas que haviam caído. Lembre-se que até o primogênito dele já tinha morrido. E ele vai no encalço do povo hebreu. E ao chegar lá, o que acontece? O exército egípcio vem se aproximando. E Deus sai de diante do povo e vai para a retaguarda do povo. E aquilo que era claridade à noite para os hebreus, se torna escuridão para eles. Os carros vão tendo problema. O equipamento bélico de última geração que Faraó tinha começa a ter problema. As rodas têm problema, vão enroscando. E de repente um egípcio olha para o outro. Eu acho fantástico isso. Você pode acompanhar comigo? Êxodo 14, 24 e 25. Abre lá sua Bíblia, por favor. Pronto? Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou o alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldades. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Imagine você, o incrédulo, o perseguidor, o inimigo olha e fala: não, peraí, o Senhor está lutando por eles. E é interessante, irmãos, que alguns achados arqueológicos da época, alguns obeliscos que foram encontrados, algumas coisas revelam que os egípcios demoraram 17 anos para voltar naquele lugar de novo. Eles tinham medo de voltar naquele lugar, porque a ideia deles era que Deus tinha lutado contra eles, que Deus estava irado com eles, e estava de fato e de verdade. Deus luta pelo seu povo. Olha para a coisinha de Jesus que está do lado de você e diga: coisinha de Jesus, Deus luta por você.
Ele luta por nós. Amém, queridos? Ele luta por nós. De repente sopra um vento forte. Me dá licença agora para imaginar que esse corredor é o mar se abrindo. Sopra um vento muito forte, 2 paredes de água se levantam. O povo começa a atravessar e o povo passa, segundo a escritura bíblica, em terra seca. Eu acho que o vento secou de fato a terra e eles atravessaram o mar. Quando chegam do outro lado, é óbvio, antes do mar se abrir, Moisés pegou aquela história. Quando chegam do outro lado, os egípcios entraram no mar. Moisés estende de novo. E o que acontece? As águas se fecham e os egípcios são afogados nas águas do Mar Vermelho. Eles são julgados de novo nas águas do Mar Vermelho. Amados, presta atenção. Às vezes, ao olharmos esses atos de Deus no Antigo Testamento, a gente pode ter ideia de um Deus cruel, não é? Não, na verdade não é um Deus cruel. Só para você ter uma ideia, Deus havia avisado a Abraão que a sua descendência seria peregrina em uma determinada terra, até que a medida da iniquidade dos cananeus se enchesse. Deus esperou pacientemente os egípcios. Deus esperou pacientemente os cananeus daquela época. Quantos estão entendendo? Só que o que acontece, irmãos, é que o cálice vai enchendo. E chega uma hora que a única coisa que pode ser derramada vamos lá, continuação da semana passada, juízo. E o juízo de Deus cai sobre os egípcios ali no mar. Eles matavam os filhos dos hebreus com o que mesmo? Afogados nas águas do rio Nilo. E eles morrem de que jeito mesmo? Afogados nas águas do Mar Vermelho. E é interessante olhar para as Escrituras e perceber, irmãos, que por várias vezes a gente vê a água sendo utilizada como instrumento de juízo. Ora, o mundo pré-diluviano morreu afogado no quê? Não pode ser em fogo, afogado em fogo fica difícil. Morreu como? Afogado em água. Mas escute, ao olhar para o Novo Testamento, a gente percebe que o Mar Vermelho é figura do batismo. Assim como a arca, passando pelo dilúvio, simboliza também batismo, segundo Pedro fala, segundo Pedro nos escreve. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 1 e 2. Ou vai ser projetado aqui, não precisa. Olha só o que diz o texto. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Note, quantos povos existem na passagem do Mar Vermelho? 2 povos. Quem são esses povos? Os hebreus, o povo de Deus, e os egípcios. Ora, o mar para o povo de Deus simbolizou o quê? Quando chegaram do outro lado, agora é uma nova vida. Não somos mais escravos, não estamos mais debaixo do jugo de Faraó. Deus destruiu aquilo que era contrário a nós. E para os egípcios significou o quê? Juízo. Significou o quê? Morte. E o que o batismo significa para mim e para você? As duas coisas. Simboliza tanto morte, quanto simboliza o início de uma nova vida. Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4 nos ensina o seguinte. Vamos lá, vai. Ou será que vocês ignoram? Aliás, o batismo salva? Então o batismo não tem importância? Exatamente, essa é a posição. Só tomar um banho desprovido de fé não adianta nada. Porém, dizer eu creio em Jesus, mas não quero o batismo, você está precisando se converter. Ou, isso talvez indique que você não se converteu coisa nenhuma, porque você não quer se colocar na obediência à ordenança de Jesus Cristo para nós. Então vamos lá, Romanos 6, 3 e 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O que o batismo significa para nós? Aquilo que significou para os dois povos: identificação com Jesus Cristo na sua morte. E aqui eu recordo você da mensagem da semana passada. Lembra que a gente tem que correr para aquele onde o juízo já passou? O juízo já passou em Jesus, então a gente corre para Ele. Nós nos identificamos com Ele na sua morte. Em segundo lugar, o batismo apregoa o início de uma nova vida. E, irmãos, quando estamos debaixo de ações malignas, nos trazendo culpa, nos trazendo dificuldades de consciência, a gente deveria fazer como Lutero fazia. Conta-se que no tempo que Lutero ficou escondido no castelo, não vou lembrar o nome do castelo agora, ele utilizou esse tempo para traduzir o Novo Testamento do grego para a língua alemã. E Lutero era um bom tradutor, porque ele dizia que a Bíblia tinha que ser como uma mãe falando ao seu filho, ou seja, provavelmente ele não traduziu as Escrituras com toda essa linguagem rebuscada, que às vezes a gente pega nas nossas traduções e às vezes a gente não consegue entender. E ele está traduzindo ali escondido, porque um rei havia mandado que ele ficasse escondido ali no castelo, né, o escondeu para que ele não fosse pego pelos católicos na época. E conta-se que ele teve momentos de muita dificuldade com relação à sua consciência. Quem aqui nunca ouviu da história do tinteiro? Quando ele estava num determinado dia, debaixo de uma opressão tão grande, que ele pega o tinteiro e joga no diabo. E é dito na história que alguns podiam ouvir a voz de Lutero no castelo dizendo assim: baptizatus sum. Enquanto o diabo tentava, enquanto o diabo o oprimia, ele dizia: eu sou batizado, eu sou batizado, como uma forma de demonstrar que ele tinha fé em Jesus Cristo. E mais tarde ele vai escrever no seu catecismo maior, que ficou para nós registrado: portanto, devemos estimar o batismo e torná-lo proveitoso para nós, de modo que, quando nossos pecados e nossa consciência nos oprimirem, nos fortaleçamos, tenhamos consolo e digamos: não obstante, sou batizado, mas se sou batizado, tenho a promessa de que serei salvo e terei vida eterna, de alma e corpo. Diabo, sou batizado. E alguns, isso a gente pode encontrar facilmente na internet, dizem que Lutero falava também a seguinte frase. Você pode projetar, por favor, me mandar um toque? Quem é que lava o rosto de manhã? Dá uma olhada para o seu irmão, vê se ele lavou o rosto hoje. Se ele não lavou, provavelmente tem alguma coisa no canto do olho. Alguma coisa assim. Alguma coisa no nariz, estou brincando, vai. Estou exagerando muito, né? Vamos lá. Sempre que lavar o rosto pela manhã, lembre-se de seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva o dia de acordo. Em outras palavras, o reformador dizia: quando você pegar água de manhã para lavar o rosto, olha para aquela água e lembra do dia quando o ministro do Evangelho afundou você nas águas por imersão, porque naquele dia você estava declarando que você tem fé em Jesus Cristo. E o final da fé em Jesus Cristo é a salvação da alma na eternidade junto com o Senhor. Quando você estiver num beco sem saída, lembra que você é batizado. Quando você estiver sob a opressão do diabo, lembra que você é batizado. E lembra que o mar vermelho já se abriu e um caminho foi feito para você, para que você tenha uma nova vida. Amém, queridos? Há tantas figuras aqui que poderiam ser ditas a respeito de Jesus. Todos nós estávamos no canto de pirrairote, no pirrairote do pecado e da condenação. Não havia saída para nós, porque as nossas obras diante de Deus são como atos de injustiça. Ninguém podia fazer absolutamente nada para nos salvar daquela situação, encurralados por conta do nosso pecado. Mas Deus abriu um caminho. E Jesus diz para Filipe e para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho por onde a gente escapa da condenação do pecado.
Jesus é o caminho que propicia, do lado leste do Mar Vermelho, que uma celebração aconteça, porque o que o povo faz? Depois que chega do outro lado, o povo canta. Miriam pega tamborins, eles pegam os instrumentos musicais e começam a dançar e adorar ao Senhor por conta do livramento que Deus havia dado. Nós temos motivo para adorar, para dançar na presença do Senhor. Amém, queridos? Porque nós somos um povo que foi liberto dos nossos pecados. O escrito de dívida que era contra nós foi cancelado naquela cruz. Deus nos abriu um caminho. Então, quando você estiver entre o diabo e o Mar Vermelho, olha para onde? Para cima. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fica de pé em nome de Jesus, querido. É claro que você sabe que Deus não falou, sabe de nada inocente. Mas Deus estava pegando o faraó na sua própria astúcia. Deus confunde os sábios, irmãos. Deus confunde aqueles que pensam que são. Deus os confunde. E usa gente como eu e como você. Amém? Diz assim, Deus usa gente como eu. Mas pastor, Deus usa a gente como você. Amém? E eu quero declarar, no nome de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, que o mar vai se abrir. Amém. E eu queria que enquanto essa canção toca, você coloque essa situação onde você está encurralado diante do Senhor. E se você se rebelou contra Deus, na beira do mar, em Pi-Hairote, se a tua boca falou contra o Senhor, peça perdão. Afinal de contas, quando a gente fala de cristianismo, a gente não fala de coisa meritória. Se fosse depender do mérito do povo na beira do Mar Vermelho, irmãos. Depende do fato de Deus querer engrandecer o seu nome. E aí eu lembro do Salmo 136, quando começa a falar um monte de coisa, dizendo, porque o seu amor dura para sempre. E aí diz assim, porque Ele abriu o mar, o seu amor dura para sempre. É porque Ele é Deus e porque Ele nos ama. Amém? Coloca diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo, essa situação que te encurrala na presença dEle enquanto a canção toca.